alta velocidade, os caras passando o sabre nos soldados inimigos, então provocando ali ferimentos gravíssimos ou fatais. Então essa era a guerra do século XIX. Não tinha muita coisa que o cara pudesse fazer contra o cavalo, porque, enfim, até ele virar o fuzil, o mosquete pro cavalo, atirar e depois errar e depois tentar recarregar, já passou a faca nele. Mas isso aí sofreu uma mudança, né, bem grave em 1914, porque em 1914, mesmo que, né, a realidade já tivesse mostrado que as armas automáticas, eu quero dizer, metralhadoras, já fossem tecnologicamente estáveis, ou seja, não era mais um invento artesanal ou um invento experimental, como era ainda na Guerra Civil Americana, ainda foi ordenado carga de cavalaria em 1914, com resultados trágicos. Aquele filme do Spielberg, O Cavalo de Guerra. Ah, é verdade. Né? Que os caras vão fazer carga de cavalaria contra uma metralhadora. Não existe isso, velho. A metralhadora, o cara virou a metralhadora, matou todo mundo, matou o cavalo, matou o cara, enfim. Então, essa situação, né, de que as metralhadoras, elas são inexoráveis, não pode fazer muita coisa a respeito delas, né, junto com o desenvolvimento muito grande, muito rápido, né, na potência, no calibre, no alcance da artilharia, que criou em 1914 umas peças monstruosas, né, de altíssimo poder destrutivo, fez com que os dois lados se vissem incapazes de se movimentar. E aí, para fugir dessa destruição causada pelas metralhadoras e pela artilharia, que ataca de forma parabólica, né, o que você faz? Você cava. As trincheiras surgem por causa disso? E as trincheiras surgem por causa disso. E aí o cara vai pra baixo da terra, né? Ou seja, século XIX, então não tinha trincheira? Não. A maioria das guerras foram guerras de campo aberto, se resolvia ali. Começava a batalha de manhãzinha, tomava um cafezinho, ia pra batalha, à tarde já tava resolvido. Entendi. Né? E aí, os malucos que vão na frente são muito corajosos. Se eu tivesse na frente, eu falei, vai galera, vai que eu já vou. Vão indo aí aqui. Peraí, caiu o real. Caiu aqui o negócio. Vou amarrar meu tênis, só um minutinho. Aguenta aí, então tô com vocês. Tamo junto aí, ó. Aquela charge do, precisamos de apoio aéreo, aí passa o aviãozinho com a faixa. Estamos com vocês, galera. Isso é maravilhoso. Aí é o seguinte, a Primeira Guerra ela ficou basicamente estática, né? Na França. Assim? Estática, a frente não se mudou muita coisa. Os alemães ocuparam a Bélgica em 1914, avançaram pro norte da França, ali na região do Flandres, né? E ficou ali, ficou 4 anos ali, assim. A frente moveu alguns quilômetros para um lado, né? Depois do moedor de carne do Somme, em 1916, que viu lá a introdução do tanque, né? Que é uma tentativa desesperada de resolver o problema. Você pensa, por que nasceu o tanque, cara? Que tanque? Por que de onde saiu isso? Ele sai de uma necessidade do quê? De você transpor a linha... Transpor a trincheira, né? Porque ele passa por cima da trincheira, né? Ele passa por cima, porque basicamente ele é imune à metralhadora. Imune a fogo de metralhadora. A blindagem dele é grossa o suficiente para aguentar rajada de metralhadora. E também... Não tem pneu pra explorar. Não tem... É porque a lagarta não foi inventada para os tanques. Ela foi inventada para veículos agrícolas, que trabalham em terreno ruim, né? Terreno alagado, enfim. Porque a lagarta, o que ela faz com o veículo? Ela distribui o peso do veículo, então a pressão do veículo no solo é menor do que um veículo sob roda. Então, tem algumas comparações muito interessantes que mostram que tanques pesados, tá? Tanques pesados, tipo o Tigre 2 da Segunda Guerra, ele tem uma pressão sobre o solo menor que a do ser humano. Tem isso, tenta achar isso, cara. Tigre 2? O Tiger 2... ou King Tiger, né, o pessoal chama, que a pressão dele no solo, né, é menor que a de um ser humano. Caramba, velho. Porque ele é muito pesado, é 70 toneladas ali, mas a largura das esteiras, das lagartas, é tamanha, né, que é muito leve, fica muito bem distribuído. E aí, isso aí, ó. Então ele tem uma distribuição de peso no solo bem grande, né, bem distribuída, diria eu. Então, sim, tá, eu não vou confirmar, eu vi isso. Eu creio que os valores são esses. O ser humano tem... Ele exerce uma pressão no solo por centímetro quadrado, eu creio que é isso, por centímetro quadrado, exerce uma pressão maior do que isso aí no solo, de tão bem distribuído que é. Mas enfim, você usa... Surge o tanque... O tanque ele é derivado do trator. Porque o... Trator blindadaço. Um trator que alguém olhou pra ele e falou, e se eu soldar umas chapas de artilharia, umas chapas de aço aqui, que resistem a tiro de metralhadora, e aí, como teve muitos oficiais navais ingleses envolvidos na construção do projeto no começo, inclusive o nome tanque, né, é um derivado de um false flag britânico, ou seja, de um despiste britânico, para que ninguém desse atenção pro projeto, né? Porque era o water tank, na verdade era o water tank mesmo, era tanque de água, entendeu? O que vocês estão fazendo? Tanque de água, olha pra lá, nada pra você ver aqui. Eles têm essa mania, os ingleses têm essa mania o projeto da bomba atômica deles chamava Tube Allies, entendeu? Ligas tubulares. Entendi. Não preste atenção aqui, vai pra olhar pra outra coisa. Então, a Manco patrocinava, né? Tubos e conexões. Tubo de conexões Tiger. Enfim,
os tanques surgem, né, dessa maneira na Inglaterra. Esses oficiais navais envolvidos na construção montaram inicialmente o armamento, não dessa forma como a gente conhece hoje, mas na lateral. Procura, por gentileza, aí o Mark I, Tank Mark I. É anterior a esse? Muito anterior a esse. Isso aí já é uma coisa consolidada, um design consolidado. Então, o primeiro tanque, ele tem armamento na lateral porque o entendimento dele foi que ele deveria parecer como um navio. Né? Um navio em terra, Sim. blindado, né? E só que em terra. Então, ele deveria ter um comprimento suficiente para poder atravessar inteiramente uma trincheira. E foi isso que ele fez em 1916, olha aí, ó. Tá vendo? Na lateral ali, ó. Caramba, O armamento tô na tentando lateral, entender. cara. Aquele negócio lá em cima, o que é? Aquilo ali, eu não sei te dizer. Cara, tá? peraí, mas... Era muito experimental na época, os caras experimentavam com tudo. Aí só os especialistas mesmo para saber o detalhe, para que serve essa estrutura. Mas a lagarta tá em todo o negócio? A lagarta tá em todo ele. Você percebe que realmente algo totalmente diferente, né? Do que a gente conhece como hoje um tanque. E o armamento na lateral. Por inspiração naval, tá? Por inspiração dos oficiais navais. Põe aqui na lateral, vamos ver o que vira. E aí, esse veículo, né, ele foi introduzido em 1916 e teve lá seu sucesso na ruptura de algumas trincheiras alemãs. Ele funcionou, então. Funcionou.